Olá investidores, aqui é o Bernardo Frade, cofundador do canal Café com Trade, e hoje eu vou falar dos erros mais comuns cometidos pelos investidores iniciantes. Então, se você está pensando em entrar no mundo dos investimentos, assista esse vídeo até o final para poder ver quais erros que os investidores iniciantes costumam cometer e para que você não cometa esses erros. Antes de falar dos erros comuns, vou contar uma pequena história de como eu comecei no mundo dos investimentos. Lá em 2011, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, não tinha muita informação disponível na internet como tem hoje, não tinha muitas fontes seguras de informação, então eu me senti um pouco perdido ali na época, pesquisava alguma coisa na internet, não tinha muitas pessoas para poder conversar sobre investimentos e na época não era um assunto tão comum quanto é hoje. Então o que eu fiz? Comecei a buscar na internet alguns cursos, algumas informações mais sólidas e acabei encontrando um curso bem completo sobre análise gráfica e análise fundamentalista. Então, antes de dar o primeiro passo no mundo das ações, que era o que eu tinha interesse, eu fiz esse curso, estudei sobre análise gráfica, entendi como é que funciona o comportamento do preço dos ativos, como estruturar algumas análises, enfim, entendi um pouco de análise gráfica e principalmente de análise fundamentalista, que foi a vertente que eu gostei, achei mais interessante e vi que fazia sentido para o meu perfil de investidor. Só que isso é uma exceção. A maior parte dos investidores, eles começam a investir antes mesmo de estudar, de entender o que está fazendo. Então faz uma compra de ação sem nenhum fundamento, sem nenhum embasamento, não sabe o motivo pelo qual comprou, não sabe quanto que vai vender, não tem uma estratégia definida. Então esse é um caminho que os investidores tomam e não é um dos melhores caminhos a serem seguidos. Então uma coisa que eu costumo ver é que boa parte dos investidores, eles começam a investir sem antes ter uma metodologia, sem saber o que fazer corretamente, pegam informações de gurus na internet e dão um primeiro passo no mundo dos investimentos e acabam se dando mal. O que acontece muito também é que os investidores, eles acabam desistindo antes de dar realmente uma tentativa, antes de fazer um estudo do mercado financeiro e dar sequência nos investimentos. Então, para que você não seja mais um número nessa estatística, para que você não desista de forma efetiva antes de iniciar da forma correta, vou falar para vocês os 7 erros mais comuns cometidos pelos investidores iniciantes. Então vamos lá. Primeiro erro mais comum é a falta de estratégia e falta de objetivo antes de investir. Só que vou falar primeiro da falta de objetivo. O que é um objetivo em relação aos investimentos? É você definir o alvo que você deseja. Pode ser uma compra de algum material, por exemplo, como um automóvel, uma casa, um sítio. Esse pode ser um objetivo que o investidor tem. Ou então um objetivo financeiro, de acumular dinheiro para aposentadoria, de alcançar a independência financeira. Então esse pode ser alguns dos objetivos que os investidores têm. E o que é estratégia nesse caso? A estratégia são os meios que os investidores vão utilizar para poder alcançar esse objetivo. Quanto que você vai aportar mensalmente, quais são os ativos que você irá investir, qual que é a taxa de retorno que você tem expectativa para poder alcançar o seu objetivo no prazo que você determinar. Então, o erro mais comum dos investidores é a falta de estratégia e falta de objetivo no mundo dos investimentos. O segundo erro mais comum é o excesso de informação. Normalmente, quando o investidor entra para o mundo de renda variável, principalmente, vai investir com ações ou vai fazer day trade, ele tenta se munir de um máximo de informação possível. Entra em tudo que é grupo de WhatsApp voltado para a Bolsa de Valores, lê todas as notícias, acompanha o mercado o dia inteiro, fica até altas horas da noite estudando sobre renda variável. Então ele se mune de muitas informações. Só que esse excesso de informação ele acaba sendo prejudicial, porque o preço dos ativos ele já vai refletir todas essas informações. Então é humanamente impossível um investidor absorver todas essas informações para tomar a decisão mais assertiva, vamos colocar assim, em relação aos seus investimentos. Então não vá por esse caminho. Um tempo atrás, um investidor comentou comigo que ele estava acompanhando as ações do Banco Itaú de perto e que estava com expectativa que o resultado fosse muito bom.
Então ele estava pegando recomendações até de algumas casas de análise, todas sinalizando que o potencial de lucro naquele trimestre seria muito bom, e no dia que as ações do Itaú divulgaram o resultado, as ações despencaram. Então assim, o investidor ele não entendeu muito, ele comprou um dia antes do resultado, esperando que quando saísse o resultado as ações valorizassem de forma expressiva, mas não foi isso que aconteceu. Mas por que disso? Quando a gente olhou o gráfico, viu que as ações vinham valorizando como se fosse uma escadinha. Dia após dia as ações estavam valorizando. Mas quando chegou no dia do resultado e se concretizou que a empresa teve um lucro expressivo, os grandes investidores despejaram as ações na cabeça dos sardinhas. Então o preço da ação despencou e todas aquelas pessoas que estavam achando que ia ganhar dinheiro comprando as ações do Itaú no dia do resultado acabaram tendo prejuízo. Então assim, não adianta ter esse excesso de informações pensando que você vai vencer o mercado, que não é bem por aí não. Então esse é o segundo erro mais comum dos investidores. Terceiro erro é ilusão do time de mercado. O que seria esse time de mercado? É o investidor acertar na mosca, comprar na baixa e conseguir vender na máxima. É uma ilusão o investidor achar que ele vai conseguir fazer isso. Pode ser que uma vez, duas, três vezes ele consiga acertar isso, mas se ficar contando com esse movimento, acaba que leva o investidor ao erro. Então, muitas vezes a ação está começando a cair, só que como o investidor já acertou algumas outras boas tacadas, às vezes até com esse mesmo papel, ele fica com aquela ilusão que ele sempre vai acertar. Isso muitas vezes pode levar o investidor à ruína, ficar apostando numa ação que está sinalizando que ela está perdendo seus fundamentos, e ao invés de buscar outras alternativas de investimento ou aceitar que aquele momento a ação não está caminhando bem, mudar para outro investimento. Então assim, tentar acertar o time de mercado é um erro muito comum dos investidores também. Quarto erro, culpar os outros. Então, alguns investidores acabam terceirizando a culpa de decisão ruim de investimento para outras pessoas, seja para um analista, seja para um guru de investimentos, seja para um colega de trabalho. A culpa nunca é dele, é sempre dos outros. Essa recomendação eu entrei porque um amigo meu me disse, eu entrei porque um investidor famoso, um grande investidor comprou e eu também decidi comprar. Só que essa pessoa que está comprando a ação, ela não sabe quando que esse guru ou quando esse especialista vai vender as ações. Às vezes a pessoa só sinaliza que comprou, mas às vezes fez um giro curto. Comprou aqui, passou uma semana, já vendeu, realizou o lucro e acaba que o investidor fica esperando ali um momento certo para desfazer, o papel perde o momento ideal ali da sua venda e ele acaba amargando um prejuízo. Então esse também é outro erro bem comum dos investidores iniciantes. Terceirizar a culpa para os outros e não assumir ali a responsabilidade de estudar o setor da empresa, fazer uma análise gráfica, uma análise fundamentalista, para aí sim balizar as suas informações e definir o seu objetivo em relação àquela ação. Então pare de culpar os outros e tente definir quais ativos, qual o momento de compra, qual o momento de venda que você vai fazer com as suas ações. O quinto erro, ele é um erro bem perigoso que pode levar os investidores à ruína, que é ser conservador no ganho e ser agressivo na perda. O que seria isso? Então o investidor está fazendo ali um swing trade ou um day trade, seja com ações ou no mercado futuro, ele busca, por exemplo, 2% de ganho. Só que quando ele está perdendo, ele fica muito otimista que a operação vai recuperar, que ele vai conseguir sair dessa, que de outras vezes ele já conseguiu fazer isso, às vezes até fazendo um preço médio, comprando mais ativos para poder reduzir o seu preço de compra. Só que às vezes ele estava ali com um ativo cotado a R$10, por exemplo, esse ativo cai para 9, cai para 8, cai para 7, cai para 6 e ele fica muito agressivo na perda e conservador no ganho. Então assim, se ele compra por 10, bate a 11, ele vende, mas quando ele compra por 10, bate a 6, ele fica segurando essa ação. Então isso é um erro bem comum dos investidores, não definir qual que é a estratégia, não definir qual que é o objetivo, porque a partir do momento que você entra na operação e você não define um alvo de perda, um limite de perda e um alvo de ganho, você pode ficar suscetível a ter uma perda bem expressiva na sua operação. Então esse erro pode te levar à ruína. O sexto erro é a baixa diversificação da carteira. É fundamental o investidor diversificar os seus investimentos em várias classes de ativo.
renda fixa, por exemplo, ter pós-fixado, pré-fixado, inflação. Em renda variável, investir em ações, investir em fundos imobiliários. Quem quer ter um pouco mais de risco, pode investir também em criptomoeda, que tem uma relação de risco-retorno bem interessante também. Então o ideal é que o investidor diversifique seu portfólio. Não adianta colocar em um único ativo, porque você acredita que esse ativo vai ter um potencial bom de valorização. Se isso não se concretizar, você pode ficar com seu capital congelado, sem retorno algum, ou até pior, você pode perder dinheiro. Então não deixe de diversificar seus investimentos. Esse é o melhor caminho para você conseguir bons retornos. E o sétimo erro é estudar pouco sobre investimento. Por mais que você conte com um assessor, que você tenha uma consultoria em relação aos seus investimentos, é fundamental você entender no que você está aplicando, como você está diversificando sua carteira, quais são os ativos que vão levar você a alcançar os seus objetivos. Então estude sobre investimentos, entenda um pouco de economia, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo, que dessa forma você vai ser muito mais assertivo e vai conseguir bons retornos nos seus investimentos. Bom, se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e te aguardo até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!